Muito simples, bem simples, esse que está de Provérbios 3:16, que para mim ele é o desafio agora do nosso passo a passo, né? Essa versão é da NVI. Eu até peço que o Rafael bote a leitura, só que a minha não é NVI, né? Então eu vou acompanhar pela NVI aqui na tela. A gente vai fazer essa leitura. Vamos começar só pelo versículo 3, para depois a gente voltar à leitura inicial do 1. Porque a gente teve aquela semana profética maravilhosa, dois temas, que são os dois presentes de Deus para a humanidade, Calvário e Pentecostes. Agora, o segredo é a gente se realinhar ao sonho de Deus, não é? Porque o presente está dado a nós, não é? Então agora, como é que a gente se realinha à vontade de Deus? O versículo 3 desse texto de Provérbios 16, ele fala um ponto importante. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Então nós profetizamos, nós declaramos em fé, quebra de jugo, nós fomos ministrados em anulação dos intentos malignos contra nós, nossa família, nossos projetos, nossa vida espiritual, emocional, física. Não foi assim durante a semana profética? Foi ou não foi? Foi ou não foi, meu povo? Foi ou não foi, meu povo? Meu Jesus, alô, atenda, por favor. Então, esses atos proféticos, eles têm um poder, irmãos, no reino do Espírito muito grande. E nós tivemos a parte também do Pentecostes, que é o avivamento, o complemento da ação de Deus, porque um sem o outro não subsiste. Então, o que nós temos a fazer agora? Só um minutinho, por favor. Eu também estou com a irritação na garganta, viu, pastora? Mas é só irritação, pastora, sem pânico, por favor. Quando a gente recebe esses presentes de Deus, conforme nós vimos nessa leitura, a gente precisa se realinhar à vontade de Deus. Então, esse realinhamento ao sonho de Deus. O Júnior até deu uma introdução falando da fortificação na graça, né? A graça é um presente também de Deus, chama-se favor imerecido. Então agora eu vou me realinhar com o sonho de Deus. Ao longo deste ano, você vai estar descobrindo as situações que tudo que você profetizou e foi ministrado, você precisa se realinhar com aquilo que é a vontade de Deus. Porque o que é a grande tentação? É a gente fazer o plano e querer que o nosso plano funcione. Essa é a grande questão. Quando eu me realinho com o plano de Deus, com a vontade de Deus, então eu me submeto ao que ele diz. É o que nós vamos ver desde o início agora do texto, tá bom? Vamos voltar para a versão normal mesmo, tá, Rafael? Porque eu vou ler por aqui pela Bíblia. A versão só o versículo 3, que aí a gente conserva, a gente já leu, né? Vamos ler na versão atualizada mesmo. 16, a partir do 1 diz: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem de onde, irmãos? Vem dos lábios do Senhor. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. O Senhor pesa o espírito. O Senhor sente aquilo que é no espírito. Então está atrelado com nossos planos, com o nosso caminhar, com a nossa vida. Mas algo importante vai ser buscado por Deus. Como é que está o peso do meu espírito. Então imagine uma coisa. Você enche de tanta coisa no teu físico, na tua alma, mas Deus vai pesar teu espírito. Então se ele não sentir a influência do teu espírito, ou esse presente, essa motivação para o teu espírito, você vai ter uma vida desalinhada com o propósito de Deus, com o sonho de Deus. O sonho de Deus não é somente que a pessoa veja algumas áreas sendo supridas.
porque essas áreas vão desaparecer e vão se perder, e a tua eternidade, a nossa eternidade, só depende do peso do nosso espírito. Então, por isso que a gente tem que se realinhar em todas as dimensões, mas sabendo que o espírito é o ponto fundamental, como diz aqui. Aí o 3 foi aquele que a gente leu, não é? Consagra ao Senhor as tuas obras, não é? E serás bem-sucedidos os teus projetos. Versículo 4, o Senhor fez todas as obras para determinado propósito. Agora aqui fala determinados fins, ou para um determinado propósito, não é? E até diz que até o perverso para o dia da calamidade. Então, o Senhor, Ele nos chama a atenção aqui, irmãos, para que a gente possa agora, nós vamos começar um ano, e neste ano virão muitas ideias, muitos planos, mas qual é aquele que Deus vai confirmar? Isso é importante, a gente tem em mente isso. O que é que Deus, Ele despertou e vai despertar ao longo deste ano? O que foi que nós erramos no passado e não vamos mais continuar errando? Então eu preciso me alinhar com o sonho de Deus, com o propósito de Deus. Eu tenho que entender que Deus tem algo novo, um novo começo, né? É um reset quando o ano começa, é um reset de vida. Então isso é importante. Agora eu não posso ir somente dentro dos meus projetos, do meu coração que planeja, da minha mente que é muito agitada. Temos hoje uma agitação de pensamento muito grande, é muita informação colocada diante de nós, né? As informações pelas redes e etc. Então isso faz com que a nossa mente viva muito aguçada. Criança hoje, meu Deus, fala que é uma coisa que surpreende a gente, por causa da mente aguçada, é diferente. Uma vez a mamãe me levou para estudar, para tentar fazer o primeiro ano, com 6 anos. A diretora mandou levar imediatamente, porque eu chorava, eu gritava dentro, leve que esse menino está na barra da sua saia. Eu voltei, tinha que voltar só ano que vem para estudar de novo. E assim, naquela época eram as crianças assim, né? Eu fui na igreja católica, na programação da igreja, do colégio, que era, né, um dia lá católico, e fomos lá, e o padre me chama lá na frente para responder uma perguntinha simples. E eu travei, fiquei que nem quase como Thaís. Travei, que não saía nada, que ele me abraçou assim, ficou com pena de mim. As crianças eram tímidas demais. Hoje, menino fala pelos cotovelos, não é? E mente aguçada demais. Assim, irmãos, é um reflexo do homem. O homem, ele está com a mente tão ativa que isso leva a racionalizar, decidir muito rápido. Neste ano de 2022, você quer ter uma vida mais abençoada? Aprenda sim, faça seus planos. Coloque lá no papel, né, a caneta direitinho, veja os teus objetivos, porque você tem um espírito que intui, mas aguarde a resposta de Deus. Aguarde a resposta do Senhor. Coração do homem pode, né? Diferente de deve. Coração do homem, ele pode fazer planos, pode sim, deve fazer até, mas a resposta certa só vem de Deus, irmãos. Há planos que Deus diz, isso não é da minha vontade, e a pessoa teima, vai em frente, prossegue, né? Rejeita a orientação de Deus. E se ele tiver um espírito que não está pesado, ou seja, não está equilibrado, se ele tiver um espírito que não ouve a voz de Deus, ele vai seguir na rota dele. E aí está o grande problema dele se desalinhar com a vontade do Senhor, não é? Então, todas as coisas que Deus faz têm um propósito. Tudo que Deus faz, o texto diz aqui, que tem um propósito, né? Então, o Senhor, Ele quer que nós sigamos o propósito que Ele estabelece na nossa vida. A gente vê que nessa temática que a gente viu, ela nos canaliza para isso, para que Deus possa. Como é que Deus ia abençoar a nossa vida sem que houvesse a redenção? A gente viu tanto, até várias quinta-feiras falando de que Cristo morreu, se tornou maldição, para que as bênçãos de Abraão chegassem até nós. Ou seja, para que o sonho de Deus se cumpra, para que Deus se relacione com a gente, para que Deus nos ministre, para que nós tenhamos uma convivência com Deus, precisava um ato desse tão grande, para que a bênção prometida a Abraão, a nós, pudesse chegar através desse processo. Então Deus nos deu os presentes, nós precisamos nos realinhar cada dia, focar, não deixar a distração levar a nossa vida para outro lado.
refazer nossos pensamentos, nossos projetos, ouvir a Deus em cada um deles, né? E assim deixar o Senhor abençoar pelo peso do Espírito. Eu quero dar um exemplo, já estou finalizando, hoje é só para a gente agradecer e concluir, né? Meu Deus, que coisa, né? Milagres acontecem. Eu acho que foi milagre da semana profética que a gente ficava até 10h30, né? Mas é assim mesmo. Dentro de 1 hora, 1h30, eu estou já finalizando já. Eita. Não. Irmãos, Daniel, um jovem, muito jovem, eu até lembrava de cabeça qual era a idade dele, não lembro mais. Se Júnior souber de cabeça, quando ele foi levado cativo para a Babilônia, parece-me que era 16 anos. Parece-me que era 16 anos. Então, Daniel, aqui no capítulo 1, né, ele vai dar um exemplo de peso de espírito muito grande. Eu quero finalizar dando esse exemplo de Daniel, um homem a qual Deus, ele pesou o espírito, agradou e confirmou a vida dele, a trajetória dele, que saiu de um império para outro abençoado. Então, a gente está entrando de um ano agora, e teremos algumas situações contrárias à vontade de Deus, que virão. Vamos ver o que Daniel fez. Eu vou ler o versículo 10 do capítulo 1, e aí a gente pula para o 15 na sequência, tá? Para a leitura ficar mais objetiva. Aliás, eu vou ler o versículo 8, e aí a gente pula para o versículo 15. Daniel 1. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Bom, só para fazer aqui uma introdução desse momento, foram levados cativos muitos jovens, disseram para buscar naqueles jovens sem defeito, jovens de boa aparência, que tivessem conhecimento, que tivessem ciência. E Daniel e mais 3 hebreus se enquadraram nesse perfil. Só que eles tinham que passar por um tratamento, né, gastronômico, né, um período de preparação para chegar na presença do rei, com uma aparência digna e tudo, né? Então, quando foi dado as regras lá para Daniel, Daniel viu que alguns dos elementos que estavam naquela dieta, naquele cardápio, para que eles pudessem ser apresentados e avaliados pelo próprio rei, Deus não tolerava, Deus não autorizava, Deus não se agradava. E então Daniel, ele pediu, aqui nesse versículo 8, está dizendo que ele pediu daquele chefe, né, desse cerimonial, que não deixasse ele participar daquilo, ele não queria se contaminar. O dilema começa aí. E então ele diz, mas como pode? Você não pode chegar dessa maneira assim na presença do rei, minha cabeça vai ficar em risco. O texto a continuidade vai dizer isso. Eu estou me colocando em risco se eu fizer isso. Ele disse, não, faça uma experiência comigo, me dê essa comida que eu estou lhe pedindo, e então você verá, né? Aí o resultado vem agora a partir do 15, a gente vai ler agora a partir do versículo 15. No fim dos 10 dias, que foi o período que ele pediu, Daniel, né? A sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isto, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber e lhes dava legumes. Ora, a estes 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência. Eu vou repetir de novo para você prestar atenção. Ora, a estes 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Vencido o tempo determinado pelo rei para que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência,
sobre que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos encantadores que havia em todo o seu reino. Daniel continuou até o primeiro ano do rei Ciro. Isso aqui passou muitos anos, irmãos, passou mais de 70 anos aqui agora. Chegou até Ciro, nesse nível aqui que ele colocou. O que Daniel ele coloca diante de nós? O peso do Espírito, como ferramenta fundamental para Deus abençoar as nossas vidas. Então o que acontece, irmãos? Aqui é um exemplo de gastronomia, né? Mas tem muitos outros exemplos que vêm diante de nós como um desafio da nossa fé, do peso do nosso espírito. Hoje, nós somos desafiados a confiar em Deus, entendendo que mesmo diante de circunstâncias que parecem até complicadas e impossíveis como essa, Deus pode mudar o cenário, Deus pode mudar tudo em função desta postura de honra a Deus, de fé, né, inabalável, de um espírito equilibrado. Então hoje as pessoas estão mais naquela coisa de se deixar levar no que a maioria faz. Daniel não. Ele estava lá como um escravo, teve uma oportunidade de chegar àquela posição que já era um grande privilégio para quem está sendo levado cativo. Ele não está na terra dele, ele está tendo uma oportunidade de trabalhar no palácio do rei. Mas ali ele não ficou com aquela visão, sabe, irmão, descomprometida do reino. Agora, o que importa é eu achar essa vaga e eu vou fazer de qualquer coisa que for preciso para chegar nessa função. Não. Ele pesou o espírito dele e colocou, falou ao chefe: essa comida eu não posso comer, esta bebida eu não posso beber, mas essa que você tem, você precisa, senão ele ia voltar como escravo e sofrer na medida dos outros. Ele disse: não, me dê uma experiência. Pediu 10 dias de prova, me dê só os legumes e água, só legumes e água que estou lhe pedindo, e faça a prova. Claro, irmãos, que não foi os legumes e a água que fez Daniel ficar melhor do que os demais, porque isso pela ciência não tem condição. A proteína dos legumes é inferior à do que estava sendo colocado aqui. Mas acontece que a fidelidade de Daniel, o peso de espírito de Daniel, foi suficiente para fazer Deus ministrar a sua bênção completa na sua vida. Sabe, querido, se você começar este ano com este entendimento, você vai entender que muita coisa que parece racional e lógica, perante Deus, não vale nada. O que vale é como você pesa o seu espírito diante de Deus, como você quer honrar a Deus, como você quer exatamente destinar a sua vida em princípios e parâmetros divinos, soberanos de Deus, não é? Que é o que Ele fez por nós através do Calvário e Pentecostes, abriu essa oportunidade, e tudo que nós fazemos neste nível, Deus vai honrar. Deus deu a sabedoria que Ele precisava, Deus deu a inteligência que precisava, Deus confirmou aqueles jovens, só quatro, para que eles pudessem ser abençoados e continuaram sendo abençoados. Diz: Daniel vai se transformar num governador, num primeiro-ministro, vai se transformar num homem ali conhecido e renomado por causa da sua fidelidade. Também por causa da sua fidelidade, ele vai ser colocado também à prova. Mas ele permaneceu fiel, mesmo que ele pagasse com a sua própria vida. Esses 3 jovens também, que eram muito fiéis, também deram prova, foram lançados até na fornalha de fogo, mas Deus esteve com ele dentro da fornalha. Vocês lembram disso? Eu digo na Bíblia, claro que ninguém estava lá, né? Mas eu digo, vocês lembram na história da Bíblia que eles vão ser jogados dentro da fornalha? Tudo o que eles tinham que fazer era só dizer: Rai Hitler, Rai Nabucodonosor, tu és o meu rei, a ti eu adoro. Não, só isso. Eu vou aquecer 7 vezes mais, hein? Pode aquecer, ó rei. Fica sabendo que mesmo que tu aqueça 7 vezes mais, Deus pode não nos deixar com vida, mas não nos prostraremos à tua imagem. Não nos prostraremos à tua imagem. Há um valor maior na nossa vida que transcende a vida natural. A morte não é a pior coisa da nossa vida. A morte é apenas uma passagem para estar com Deus eternamente.
Amém, queridos? Quem coloca seu coração no mundo natural está perdido. Quem coloca seu coração somente no trabalho está perdido. Quem coloca o seu coração somente nas coisas naturais, tempo, entretenimento e outras coisas, está perdido. Porque só tem uma coisa que Deus vai pesar: nosso espírito. É o nosso espírito. Nós precisamos disso. Nós precisamos do trabalho, precisamos da saúde, precisamos de lazer, mas isso não deve ser o foco da nossa vida. O foco da nossa vida tem que ser o nosso espírito. Há momentos que nós seremos colocados em circunstâncias onde você vai ter que decidir entre o que colocam para você, o que colocam na mesa para você se alimentar e o que Deus coloca para você se alimentar. O que você vai escolher? Você vai escolher aquilo que colocam na mesa porque tem uma promessa de sucesso para a tua vida, mas você tem que comer de tudo que botar na mesa para você comer. Ou você vai preferir fazer abstinência por fé e dizer: eu quero comer do que está na mesa de Deus. E se você fizer isso, nesse desafio de fé, Deus vai te abençoar em todo este ano de 2020. Que Deus abençoe e aplique essa palavra aos nossos corações. Vamos ficar de fé, irmão? Glória a Deus, vamos agradecer e vamos pedir esse ano abençoado, né? Glórias ao Senhor. Pai, eu te agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, desde o início da semana profética. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos dado, Senhor, ó Pai, palavras de direção para a nossa vida, para estarmos realiados contigo e conhecer mais as tuas bênçãos, as tuas promessas e também, Senhor, ó Deus, o cumprimento de cada uma delas em nossas vidas. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor tem sido maravilhoso, o Senhor tem sido misericordioso, Pai. O inimigo tem cegado, muitas das vezes, tem colocado situações para que nós possamos somente escolher baseado no prisma de um sucesso, ou apenas de uma fama, ou naquilo que pode nos dar bem, não sabendo que as consequências podem ser trágicas. Senhor, mas através desta palavra, nos ajude a ter, Senhor, este peso de espírito que Daniel teve. Senhor, de mesmo numa grande oportunidade, mas ele não queria perder a oportunidade de estar com Deus, de estar com o Senhor, de estar, Senhor, te adorando. E ele então, Senhor, honrou, e o Senhor também confirmou, o abençoou. Pai, que neste ano abençoe, Senhor, aqueles que estarão andando em fé, aqueles que estarão andando debaixo desta unção profética de Calvário e Pentecostes. Abençoe, Senhor, para que eles possam estar realinhados com o teu sonho, a tua vontade, e não troque nada por qualquer outra coisa que venha, Senhor, diante de si, mas somente, meu Pai, por esta fé inabalável, por este Espírito que pesa com a tua glória. E com certeza, meu Deus, virão tempos gloriosos e abundantes, prosperidade, como veio para Daniel, ó Deus, portas abertas e muitas bênçãos que nós nem podemos, Senhor, pensar, porque o Senhor faz muito mais daquilo que pedimos e pensamos. Assim, Senhor, nós cremos que o Senhor vai trazer neste ano à existência aquilo que ainda não existe, que o Senhor vai, Senhor, ó Deus, multiplicar, Senhor, ó Deus, a nossa vasilha, tanto na farinha como no azeite, meu Deus, como foi na viúva de Sarepta. Porque, Senhor, andaremos, ó Deus, neste salto de fé, neste espírito que pesa, não somente a alma pesando ou o corpo, mas o espírito pesando diante de ti. Assim te agradecemos, te louvamos, te bendizemos, ó Deus, e acima de todas as coisas, porque tu és a nossa vida, a nossa fortaleza, o nosso fôlego, a nossa alegria, a nossa maior bênção, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, e que o Senhor te dê um ano abençoado, com seus olhos guiando a tua vida, levantando o seu rosto sobre ti, com a sua misericórdia, com a sua graça e proteção. Que o Senhor te proteja de todo mal, das doenças, das viroses, das maldições, da frieza, da apostasia, da desobediência. Que o Senhor te proteja e que o Senhor te fortaleça no Espírito. Que o Senhor derrame da sua glória e graça sobre ti, com a unção do seu Santo Espírito, como foi sobre Daniel e a igreja primitiva. E em teu coração seja preservado os dons do Espírito Santo até a volta de Cristo. E que o Senhor te dê shalom, shalom, shalom.